Muito bom. E qual é o centro de toda essa história? O centro daquilo que a gente viu, o início, o fim e o meio. No início nós vemos aquele jardim completo, com tudo que o homem precisava para viver na presença de Deus. E vimos o final melhor do que o início, mas no meio nós vemos a queda, a desobediência do homem, vemos o juízo de Deus, vemos as promessas de Deus sendo desenvolvidas, trabalhadas através do descendente da mulher, Abraão, Davi, até que chega na pessoa do Messias, na nova aliança, em que Cristo cumpre todas essas coisas. E qual é o centro de tudo isso? Qual é o propósito dessa mensagem da Bíblia? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, eu vou fazer a leitura do texto, vou ler até o versículo 49. Preste atenção na leitura. Lucas 24, de 13 a 49. Nesse mesmo dia, dois deles, no dia em que Jesus morreu e ressuscitou. Nesse mesmo dia, dois deles, discípulos de Jesus, seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. A gente já vai ler o restante do texto. Mas perceba o que está acontecendo aqui. Aqueles 2 discípulos, no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, e aquelas mulheres que foram ver o seu túmulo, não o encontraram lá, encontraram um anjo. O anjo disse: olha, ele não está aqui, mas ressuscitou. Esses mesmos discípulos estão voltando tristes para a sua terra, desanimados com tudo que aconteceu. E Jesus aparece para eles, Jesus ressurreto. Mas eles não percebem que é Jesus. E eles começam a conversar. E Jesus diz: do que vocês estão conversando? Eles param, tristes, e dizem: olha, você é o único que não sabe por que a gente está assim? E Jesus pergunta: o que foi que aconteceu? Eles dizem: olha, nós achávamos que Jesus, o Nazareno, era o Cristo. Nós achávamos que ele era aquele prometido pelos profetas que restauraria tudo. Achávamos que ele era o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas ele morreu. E foi negado pelo povo, apesar de ter feito muitos milagres, ter sido reconhecido como um dos profetas, mas ele foi crucificado. E agora nem o corpo dele a gente acha mais, porque as mulheres foram até o sepulcro e não encontraram mais, e a gente está nessa situação. Os discípulos, se você percebe, eles não entendem por que Cristo tinha de morrer e ressuscitar. E eles não associavam essas coisas. Mas olha o que Jesus diz nos versículos 25 a 27. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. O que Jesus diz para eles? Vocês são tolos. Vocês demoram para compreender o que os profetas disseram a respeito do Cristo. E o que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, tudo o que foi escrito no Antigo Testamento falava a respeito do Cristo, da obra dele, da obra de morte e de ressurreição. E olha o que acontece no versículo 27. Jesus começa por Moisés. Qual é o primeiro livro de Moisés no Antigo Testamento? É o livro de Gênesis. Então ele começa desde Gênesis e passa por todos os profetas. Então,
a ideia de que Jesus percorre todo o Antigo Testamento, lembrando para eles de passagens e momentos da Escritura em que falavam da sua morte e da sua ressurreição. E o versículo 27 termina dizendo que ele explicou a eles o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então toda aquela história, desde Gênesis até Malaquias na nossa Bíblia, né? Na Bíblia deles terminava em 2 Crônicas, os livros dos profetas estavam no meio do pacote ali, mas todo o Antigo Testamento falava dele. E Jesus está dizendo, vocês não entenderam a mensagem do Antigo Testamento, entenderam só uma parte. E aí o texto continua, a partir do versículo 28 até o 43. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Perceba o que diz. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a ele. E ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus agora apareceu no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e o comeu na frente deles. Jesus é reconhecido pelos discípulos e pelos demais apóstolos, os 11, né? Aqueles que estavam no caminho para Emaús e agora os outros discípulos. Eles veem o Jesus ressurreto. O que é interessante é que ele aparece do nada, né? Mas ele diz, olha, eu não sou um espírito porque eu tenho carne e osso. Interessante o Jesus ressurreto, como ele se manifesta, né? Mas uma vez que Jesus agora se apresenta e eles reconhecem Jesus como aquele que ressuscitou, era aquele que vivia com eles, que morreu na frente deles, eles viram, foi sepultado, mas agora está vivo novamente. Olha o que acontece a partir do versículo 44. Depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, versículo 47, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Perceba o que Jesus faz no final do livro de Lucas para os discípulos. Depois que Jesus come com eles, então ele está provando que é ele mesmo, né? E que não é um fantasma, só alguém com corpo poderia comer. Jesus come aquele pedaço de peixe assado, e aí ele diz, olha, essas são as palavras que eu falei para vocês estão lembrados? Quais eram as palavras? Que era necessário que tudo o que estava escrito sobre mim se cumprisse. E perceba o que Jesus diz no versículo 44, finalzinho do versículo. O que estava escrito sobre Jesus? Onde você via sobre Cristo? Ele diz, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa é uma outra maneira de se referir a todo o conteúdo do Antigo Testamento. Poderia ser só Moisés e os profetas, ou Moisés, os profetas e os salmos. É um resumo de todo o Antigo Testamento, um bloco de divisão. A lei, os livros históricos e proféticos, e os livros de sabedoria que era contemplado. Provérbios, Eclesiastes, Cantares estavam também junto com os salmos. Então Jesus diz, estava escrito sobre mim lá na lei, lá nos profetas e lá nos salmos, nos livros de sabedoria. E tudo o que aconteceu comigo já foi predito lá, a minha morte. Ele diz, né, o versículo 46, está escrito que o Cristo sofreria,
O Antigo Testamento dizia: o Cristo iria sofrer antes de reinar. Está escrito que ao terceiro dia o Cristo ressuscitaria dos mortos. Versículo 47, está escrito que em seu nome se pregaria o arrependimento a todas as nações, para o perdão de pecados, começando por Jerusalém. Tudo o que aconteceu já estava escrito e vocês não compreenderam ainda. Mas perceba a chave para que eles passem a compreender. Versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Os discípulos só conseguem perceber que o centro da história é Cristo, quando o entendimento deles é aberto para que possam compreender as Escrituras. Então, o que nós destacamos aqui? Que o centro da história, 2 pontos, como está na sua folha aí, é Cristo. O centro de toda a história bíblica é Cristo, era a obra de Cristo. O Antigo Testamento falava sobre isso. E muitas pessoas não compreendiam, até os próprios discípulos não compreendiam. Até que Jesus abre o entendimento deles e mostra, está vendo? Tudo que eu fiz, tudo que eu vim fazer nessa terra já estava prometido. Eu sou o cumprimento de todas as promessas de Deus no Antigo Testamento. E aí nós temos a mensagem da Bíblia. Qual é a mensagem da Bíblia? Todo o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. É isso que Jesus diz em Lucas 24. Apontava para a obra de redenção de Cristo a toda a criação caída no pecado. Então, o descendente prometido que vai resolver o problema causado pela desobediência de Adão e Eva é Cristo. E é sobre isso que a Bíblia fala. Essa é a mensagem como um todo da Bíblia. Ela não é um livro, uma coxa de retalhos com pedaços soltos que não se entrelaçam, que não fazem sentido. Não, cada livro está no seu lugar para falar de Cristo e da obra que ele veio consumar nessa terra, que é restaurar o mundo caído no pecado. E Deus faz tudo isso. Acompanhe comigo o texto de Efésios capítulo 1, último texto que nós vamos ler hoje. Efésios capítulo 1, versículos 5 a 14. É uma passagem em que o apóstolo Paulo ele está falando sobre a obra de Deus em Cristo. E olha que interessante, ele diz assim, eu vou ler desde o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Quais são essas bênçãos? Olha a partir do versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Perceba o versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Deus nos elegeu e nos predestinou para si mesmos, para sermos filhos dele por meio de Cristo, para o louvor da sua glória. Versículo 7. Nele, no amado, em Cristo, temos a redenção, temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer, olha lá, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. O que ele está dizendo? Em Jesus Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados, a redenção, essa redenção é o perdão dos pecados, lembra a promessa da nova aliança? A nova aliança dizia, Deus dizia, eu vou fazer uma aliança nova com vocês, em que vocês não terão mais a possibilidade de desobedecer. Eu vou perdoar vocês por completo. E Paulo diz, em Cristo nós recebemos isso. E não só recebemos o perdão, como recebemos, versículo 9, o conhecimento do mistério da vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Lembra que um dos nossos irmãos aqui no início da aula perguntou, mas qual que é o propósito de Deus em criar tudo isso, criar as 2 árvores e tal lá no jardim? E em Efésios Paulo diz, não só o propósito de ter as 2 árvores, mas o propósito de toda a criação. Olha o versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O propósito de Deus era trazer todas as coisas para Cristo. É como se fosse a ideia de convergir, é tudo se unir em torno de Cristo. Tudo ficar em torno de Cristo.
E por que que Deus queria que todas as coisas no céu, na terra, todos os homens redimidos? O que que Deus queria ao criar toda a sua criação, lá em Gênesis e completando ela em Apocalipse, uma nova criação? O que que Deus queria? Que todos se reunissem em torno de Cristo, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Não tem nada a ver sobre nós, é tudo sobre Ele. Deus é glorioso e Ele cria todas as coisas para demonstrar a sua glória aos homens. E os homens, quando conhecem ela, são redimidos por Cristo, eles reconhecem essa glória, aplaudem essa glória, louvam essa glória. Deus nos convida a participar de quem Ele é, da sua glória. E o texto termina, versículos 13 e 14. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ele diz: o que garante que a gente faz parte agora desse povo de Deus, e que temos a redenção, temos o perdão dos pecados, e no último dia, quando tudo convergir em Cristo, estaremos ali para louvar a glória de Deus, é que nós temos o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo foi o que Deus prometeu no Antigo Testamento para o povo, que seria o selo da nova aliança, aquilo que firma o contrato, aquilo que dá garantia para eles de que tudo ia se cumprir. E os que creem em Jesus passam a ter o Espírito Santo. Então, esse é o selo, é a garantia de que eles terão uma herança, serão redimidos no último dia, para aquele final glorioso que a gente viu em Apocalipse. Tudo isso, final do versículo 14, para o louvor da sua glória. Então, sobre o que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre a obra de Cristo para redimir a criação caída. E para que é tudo isso? Segundo Efésios 1, é para a glória de Deus. Foi por causa disso que Ele criou todas as coisas. Essa é a mensagem da Bíblia. Então, na sua folha aí, você teria uma frase para ser completada. Eu daria uma tarefa para vocês, mas não vai dar para fazer. Então, eu vou dar a resposta já da tarefa que eu daria para vocês. Qual seria o resumo de toda essa mensagem? Seria o seguinte: a Bíblia proclama a glória de Deus através da redenção da sua criação em Cristo. Vou falar pausadamente. A Bíblia, esse livrinho aqui, proclama a glória de Deus. Ela anuncia a glória de Deus. Nos mostra como Deus é glorioso. Como? Através da redenção. Redimir é comprar de volta ou restabelecer a uma posição anterior. Lembra, o homem foi criado, ele cai, ele desobedece, e Deus redime esse homem, traz de volta ele, mas não para aquela realidade no início, para uma realidade muito melhor, no novo céu e na nova terra, na nova cidade, a cidade santa. A Bíblia proclama a glória de Deus através da redenção. E aqui é importante, não é a redenção apenas do homem. Porque Romanos 8 diz que até a própria natureza geme, querendo que Cristo volte logo. É por isso que a gente tem catástrofes climáticas, os animais estão em guerra um contra o outro e contra o homem. É por isso que nós temos crises, pestes, pandemias, porque a própria natureza está ansiando a volta de Cristo. Porque, lembra, quando Adão e Eva pecam, Deus vem julgar o pecado, Ele diz: maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. Então, quando Cristo morre e ressuscita, Ele também redime a criação. A criação também será refeita dos efeitos do pecado. E então, a Bíblia proclama a glória de Deus através da redenção da sua criação. Toda ela será redimida em Cristo. E aqui nós temos o homem sendo incluído. Essa é a mensagem da Bíblia como um todo. Quais são as implicações disso, para a gente finalizar, para a pregação? O que isso tem a ver com a pregação? Tem 4 pontos aí na sua folha e eu quero concluir com essas implicações. A primeira implicação é que todo pregador, ele prega teologia bíblica. Todo pregador prega teologia bíblica. Talvez você já pregou na sua vida. Você pregou alguma teologia bíblica. O que é teologia bíblica? É o que nós acabamos de fazer. Olhar para a mensagem da Bíblia como um todo e tirar conclusões. O que ela ensina como um todo. Todo pregador prega isso aqui. Agora, você vai ser um pregador que prega boa teologia bíblica ou má teologia bíblica? Todo pregador prega teologia bíblica, boa ou ruim. Boa ou ruim.
cabe a você avaliar qual é a sua teologia bíblica. Lembra que a gente falou? Como é que você vai pregar a Bíblia se você nem conhece o que ela diz como um todo? Se você não sabe o que ela diz como um todo, você está pregando teologia bíblica. Você está falando o que ela diz, mas você está fazendo uma coisa ruim, uma coisa despreparada. Se você não compreende o todo, fica difícil você compreender a parte. Então, isso vai redundar em pregações e aplicações que são desconexas com a mensagem geral da Escritura. E naturalmente acaba acontecendo que as pregações não têm nada de evangelho. Então são pregações, por exemplo, do tipo, cumpra essas 10 coisas aqui para ser melhor. Ou olha, eu vou te mostrar como você pode vencer na vida. O que isso tem a ver com a mensagem toda da Bíblia? Nesses tipos de pregações, o homem é o centro, o homem é o alvo da felicidade suprema, busca a sua felicidade. A Bíblia não fala sobre o homem buscar a felicidade dele. A Bíblia fala sobre a glória de Deus e a redenção do homem em Cristo, da criação em Cristo. Então, se você não conhece a Bíblia como um todo, o que ela diz como um todo, você vai pregar uma má teologia bíblica em pequenas partes. Uma segunda implicação é que todo pregador deveria olhar para a Bíblia como um todo, como um todo. Então, o que isso significa? Para que você possa compreender o Novo Testamento, você precisa entender o Antigo Testamento. E vice-versa. Para entender o Antigo Testamento, você tem que saber o que o Novo Testamento diz. Você não pode olhar apenas para um lado da história, porque se você fizer isso, ficar só no Antigo Testamento, a tendência vai ser redundar no legalismo. Você vai dar ênfase apenas às leis. E se você focar só no Novo Testamento, lembra que eu falei sobre o Antigo Testamento era a era da lei, agora é a época da graça. Se você esquecer o Antigo Testamento e ficar só com o Novo, e em algumas partes do Novo, porque tem parte pesada no Novo, mas ficar talvez com aqueles ensinos de Jesus, com a maneira de Jesus amar as pessoas, você pode tender ao liberalismo, que é a ênfase só na graça. A Bíblia, ela enfatiza os dois. A lei tem o seu papel e a graça de Deus também tem o seu papel. E desde o Antigo Testamento, a graça de Deus estava lá. Lembra no jardim, quando Deus faz com que o homem não viva mais no jardim, para que ele não viva eternamente em desobediência, comendo do fruto. Deus dá uma vestimenta de peles para ele. Mesmo assim, Deus promete um descendente. Deus já está sendo gracioso com o homem ali. Ele não morre imediatamente ao comer da árvore. Então, a graça já estava lá, e a graça estava com Deus chamando Abraão, com Deus preservando a linhagem de Abraão, Deus prometendo um rei para Davi, Deus trazendo Cristo para o povo. Sempre houve graça, desde o Antigo Testamento. Da mesma maneira com que sempre houve lei. Desde lá no jardim, no capítulo 2, Deus diz para o homem, não comerás dessa árvore. Havia uma ordem lá. Então sempre houve graça e sempre houve lei. Se você não entender o todo, você não vai entender isso. E você vai tender ou a ser legalista, focar só em leis, na sua pregação, ou liberal, focar só na graça e esquecer as responsabilidades que o homem tem diante de Deus. Terceira implicação é que todo pregador entenderá melhor uma passagem se considerar a teologia bíblica. Preste atenção, você vai entender melhor uma passagem se você considerar essa mensagem como um todo, a mensagem da Bíblia como um todo. O nosso alvo não é somente perguntar o que o texto diz, aquele texto que você vai pregar, mas também responder o que isso tem a ver com o todo da mensagem bíblica. A gente vai estudar o livro de Jonas. Nós vamos tentar responder o que ele está dizendo, mas nós também precisamos responder o que ele está dizendo à luz do todo. Qual é a sua contribuição para toda essa mensagem que nós acabamos de estudar nessa noite? Entendeu? Então eu preciso entender o que Jonas 1, por exemplo, diz. Mas o que Jonas 1 tem a ver com a mensagem toda da Bíblia? Se eu não entender a mensagem toda da Bíblia, eu não vou entender o que Jonas tem a ver com a mensagem toda da Bíblia. Vai parecer que Jonas está desconexo dessa mensagem toda. E por fim, todo pregador deve apontar para Cristo em sua pregação. Isso deveria ser óbvio. Todo pregador deve apontar para Cristo em sua pregação. Por quê? Porque se toda a Bíblia fala sobre Cristo e sobre a sua obra, de alguma maneira, mesmo estando nas leis, mesmo estando lá no Jardim do Éden, se Jesus disse isso, no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos, fala sobre mim. Se você disser que o texto não fala sobre Cristo, você está dizendo que Cristo mentiu. Ele diz, fala sobre mim de alguma maneira. O seu papel é tentar descobrir como é que fala de mim. Se toda a Bíblia fala sobre Jesus e a obra de Jesus, é natural que aquela passagem bíblica que a gente esteja pregando contribua com essa mensagem. De alguma maneira ela fala alguma coisa a respeito da vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo.
Charles Spurgeon dizia o seguinte para os seus alunos. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores no século passado. Ele dizia assim para os seus alunos de seminário: olha, cada texto é uma rua paralela que leva à estrada principal. Ele morava em Londres e ele dizia isso: olha, sabe a avenida principal de Londres? Sei. Como que a gente chega nela? Seguindo as ruas menores. Ele fala a mesma coisa. A avenida principal da Bíblia é Cristo. E como que você chega até lá? Seguindo as ruas menores. As ruas menores são os livros, os capítulos, os versículos. Você segue a rota que eles te conduzem até chegar em Cristo. A gente vai ter uma segunda aula sobre teologia bíblica, em que nós vamos demonstrar na prática como fazer isso, começando pelo livro de Jonas. Como perceber Cristo no livro de Jonas, como o livro de Jonas contribui para a mensagem do Evangelho, para a redenção de Deus em toda a sua criação. O trabalho do pregador é descobrir isso. Como esse texto me conduz a Cristo. Como esse texto contribui com a mensagem toda da Bíblia. Todo pregador deve apontar para Cristo em sua pregação. Ele só vai fazer isso se ele entender a mensagem toda da Bíblia e entender que cada pequena parte da Bíblia contribui para essa mensagem toda. O pregador, o papel dele é descobrir como aquela passagem se relaciona com Cristo. Tá bom? Talvez eu levantei mais perguntas do que respondi nessa aula, mas o objetivo era exatamente esse, para que você tenha um peso maior ao olhar para o texto bíblico e querer ensiná-lo. Você precisa compreender a mensagem toda da Bíblia, essa aula serviu para te dar uma ideia disso, e você precisa identificar como o trecho que você quer pregar contribui com essa mensagem toda. Como ele aponta para a obra de Cristo de alguma maneira. Certo?